Olá, pessoal. Então, dando seguimento à discussão sobre os diferentes tipos de estudos, hoje nós vamos falar sobre estudos de caso-controle. Bem, o estudo de caso-controle, ele se caracteriza pelo seguinte delineamento experimental. O pesquisador, ele vai, em primeiro lugar, detectar doentes ou pacientes que possuam aquela doença de interesse. Então, esses vão ser os casos de interesse para aquele pesquisador. Aí, a partir dos casos, o pesquisador vai pegar pessoas cujas características clínicas sejam parecidas com aqueles casos, exceto pelo fato de que não possuem a doença de interesse. Esses seriam os controles. Essas características clínicas incluem faixa etária, distribuição por sexo, características físicas em geral, porque os controles devem ser muito semelhantes aos casos, exceto pelo fato de que os controles não possuem a doença que os casos possuem. Bem, a partir dessa definição de casos e controles, ele vai procurar saber no passado daquelas pessoas quem recebeu exposição a um determinado fator de risco. Então vamos dar um exemplo prático. Vamos supor que eu estou estudando câncer de pulmão. Então, os meus casos são pacientes portadores de câncer de pulmão. Os meus controles são pessoas com idade, distribuição por sexo, semelhante àqueles pacientes com câncer de pulmão, porém que não têm câncer de pulmão. Aí eu vou pegar os meus casos e perguntar para esses casos quem, por acaso, fumou, quem foi tabagista ou é tabagista. E vou anotar quais pessoas foram expostas ao tabaco dentro do grupo de casos. Aí eu vou pegar os meus controles e perguntar para eles quem fumou, quem não fumou. E verificar quantos indivíduos do grupo controle foram expostos ao tabaco. Para que eu possa definir se por acaso a exposição ao tabaco contribuiu para a ocorrência do câncer de pulmão. Então esse é o desenho do caso controle. Eu parto da doença e volto no passado para investigar a exposição. Para que eu diga que a exposição nos doentes foi diferente de um grupo, de outro grupo, eu tenho que ter um grupo controle de sadios. Então, eu vou ter dois grupos, casos, que são os doentes, controles, que são os sadios, e eu vou avaliar qual que é o percentual de exposição ao fator de risco de interesse. Então, esse é o delineamento de um estudo de caso-controle. Quais que são as características e os problemas que eu posso ter? Bem, um primeiro problema é que como o estudo tem um desenho retrospectivo, quer dizer, ele volta no passado, eu posso ter o chamado viés de memória. A pessoa pode se esquecer da exposição. Algumas vezes isso pode ser complexo. Por exemplo, vamos supor que eu estou estudando alguma doença que tem relação com transfusão de sangue. A pessoa pode ter tomado uma transfusão de sangue na infância e não ter sido informada sobre isso ou ter se esquecido. Então isso vai causar uma informação errônea. Então isso é um problema do estudo de caso-controle. O viés de memória, ou então o próprio paciente ou o próprio controle pode ter um pouco de vergonha em relação à exposição. Vamos supor que eu estou estudando alguma doença que o uso de drogas ilícitas seja um fator de risco. Se eu perguntar ao grupo caso, ao grupo controle, quem usou drogas ilícitas, esse paciente e esse controle podem estar um pouco inibidos em confessar que usaram em algum momento da vida drogas ilícitas. Então esse é sempre um viés que o estudo de caso-controle pode ter. Um viés de memória e também um viés de informação, quer dizer, nem o caso nem o controle informam adequadamente sobre a exposição. Bem, outro problema do outro problema do estudo de caso-controle é o critério para definir caso e definir controle. Isso tem que ser muito preciso, quer dizer, eu tenho que ter muita certeza do diagnóstico dos casos, tem que ter um critério diagnóstico muito preciso para saber que aquilo é de fato um caso da doença e tenho que ter também um critério diagnóstico muito preciso para saber que aquele indivíduo chamado de controle ou sadio ou que não tem a doença, de fato não tem aquela doença. Então, são problemas que o estudo de caso-controle tem que tornam as conclusões desse estudo, às vezes, um pouco menos fortes, um pouco menos densas, porque a gente tem sempre que ter em mente que podem haver essas limitações. Mas, independente disso tudo, o estudo de caso-controle é muito importante quando a gente está diante de uma doença rara,
pois ficaria muito difícil eu esperar juntar um grupo de pacientes enorme com aquela doença. Então, o ideal é pegar um grupo que já exista com aquela doença rara e comparar com a população controle e fazer a avaliação de quais seriam os fatores relacionados àquela doença. Outra coisa importante do estudo de caso-controle é que ele traz para a gente associações probabilísticas. Ele não mostra para a gente risco verdadeiro e também não mostra para a gente causalidade, tá? Então é um estudo que traz associações, mas essas associações podem despertar o interesse para outros estudos com desenhos epidemiológicos mais robustos. Na próxima aula, nós vamos mostrar como calcular, como obter matematicamente a medida de associação que nos é dada por estudos de caso-controle, e também vamos mostrar alguns exemplos práticos de estudos caso-controle e mostrar as características desses estudos nos artigos que a gente vai mandar para vocês.